no Evangelho da Graça de hoje, dando continuidade aos nossos estudos, vou convidar você para abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 22. Diz assim: Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Esse texto, um pequeno trecho aqui sobre João Batista, tem muito para nos ensinar nos dias em que nós estamos vivendo. A primeira coisa que a gente percebe nesse texto de maneira bem clara é de que não há uma divisão, não pode haver uma divisão entre Cristo e o seu povo. O povo de Cristo é uma extensão dele. Segundo a palavra, eles estão unidos de maneira indissociável. Não dá para separar, não dá para fazer uma dicotomia entre Cristo e o seu povo. De modo que Cristo disse que quando alguém faz algo a um dos pequeninos que creem nele, faz também a ele. Portanto, quem faz o bem, de modo nenhum perderá o seu galardão, mas aí também daquele que estende a mão contra os que acreditam, contra aqueles que têm a fé como uma ferramenta de proteção, porque creem em Deus, porque se refugiam de fato no Altíssimo, e esse pode então contar com a bênção do Senhor, com a bênção de Deus. E Jesus deixou bem claro que se isso é feito a alguém, tanto bem quanto mal é feito a ele. Por isso, o que eu quero mostrar para vocês nesse trecho é que não há uma divisão entre Cristo e o seu povo. João Batista, apesar de viver ainda no regime da lei, porque ele é segundo Cristo, nós vamos ver no próximo estudo isso, né? Jesus falando sobre esse assunto, tocando neste tema. João Batista é dos últimos que viveu debaixo do regime da lei, dos últimos profetas, homens de Deus. Agora todos viverão debaixo e pela graça de Deus. Mas é interessante que João Batista, sendo povo de Deus, sendo alguém ligado a Cristo e pertencente ao corpo de Cristo, não disputa com o próprio Cristo. Houve uma discussão ali e um judeu procurou um discípulo de João e discutiam quanto à purificação. E eu disse, em um estudo anterior, falando naquele episódio do batismo de João Batista, aliás, o batismo que Jesus passou, né, pelo qual o batizador foi João Batista, o instrumento utilizado por Deus para batizar a Cristo. Eu expliquei todo o significado ali e expliquei também que o batismo de João é o batismo que se encontra presente também na Escritura no Antigo Testamento. O batismo não é uma invenção do Novo Testamento. Contudo, no Antigo Testamento, ele sempre foi utilizado com a simbologia da purificação. O aspergir água sempre significava purificação. A água sempre foi símbolo de purificação, de pureza. E houve uma discussão ali, eu não sei o teor dessa discussão. Talvez o judeu quis criar uma disputa e por isso o discípulo de João Batista levou até ele esse assunto, dizendo: olha, aquele que o Senhor batizou está batizando também.
como se fosse um problema, porque Cristo estava batizando, as pessoas estavam indo até Cristo para ouvi-lo, e vamos pensar que talvez isso tenha causado um certo desconforto nos discípulos de João, principalmente neste que levou esse tema de discussão, porque o número estava diminuindo, porque as pessoas estavam indo até Cristo. Inclusive, a gente já estudou aqui também que alguns discípulos de João se tornaram discípulos, apóstolos do Senhor Jesus aí nessa caminhada. Mas é interessante a gente perceber isso, que essa discussão levantada é uma discussão que talvez teria aplicações nos nossos dias de muitas formas. Mas eu queria trazer apenas para esse aspecto. Você já percebeu como os cristãos lutam e brigam entre si por coisas mínimas, por coisas irrelevantes? Uma das coisas mais irrelevantes que eu vejo as pessoas discutirem é a quantidade de água que se deve utilizar em um batismo. Se é por imersão, se é por aspersão, se é por outro meio, não importa. O símbolo, ele não determina a realidade por trás. A quantidade não determina. Assim como a espessura de uma aliança de casamento, um anel de casamento, não define se uma pessoa é casada ou não, e nem define o valor da realidade que está por trás. Não determina quão grande é o amor, o sentimento que está por trás daquele símbolo. O que importa mesmo é a realidade. E João era um homem da lei, mas que contemplava em Cristo já toda a graça de Deus, ao ponto dele dizer que Cristo era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a resposta de João é maravilhosa. Diante daquela discussão, João diz assim, respondeu João, versículo 27, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Olha a consciência dele. Ele entende que o homem só tem aquilo que Deus dá, principalmente nessa área espiritual. A gente vive em um tempo em que a religião ela é muito contabilizada, é uma religião que gosta muito de números. Então, frequentemente você encontra pessoas dizendo o seguinte, para mim é um absurdo, mas você encontra muita gente dizendo que converteu não sei quantos e que levou a Cristo não sei quantos. E essa expressão é totalmente errada, porque a Bíblia diz que quem leva alguém a Cristo é Deus, através do seu Espírito. Não é você, não depende de quem quer ou de quem corre. Você é um mero instrumento para o anúncio do Evangelho. E João Batista ele declara isso, que o homem não tem nada se do céu não lhe for dado. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. E João Batista estava dizendo isso para explicar a seus discípulos que ele estava ali como um mero servo e como um mero instrumento, que eu e você precisamos nos colocar nessa situação e nessa posição. Infelizmente, tem muita gente achando que o reino não é de Deus. Tem muita gente achando que o reino é dele. Tem muita gente achando que Deus não age, que quem tem que agir é ele. Tem muita gente achando, inclusive, chegando a uma prepotência tal, que acredita que ele é essencial, que ele seja essencial para que as coisas aqui na face da terra aconteçam. Meu querido irmão, se você está pensando nisso, você está muito enganado. Você é uma ferramenta e tem um valor extremo, mas não pense além do que é devido. Tenha o sentimento que João Batista teve, e ele declara para os seus discípulos, dizendo, vocês são testemunhas, que eu disse, eu não sou o Cristo, eu sou só um servo. Eu fui enviado para ser seu precursor. Quem tem a noiva, e aqui se refere ao povo de Deus, não sou eu. A noiva pode ter um respeito por mim, como o povo de Deus tinha um respeito por João Batista? Claro, não tem problema nenhum. Mas a gente tem que entender que ela não nos pertence. Quem tem a noiva é o noivo. Qualquer líder
cristão tem que entender isso, que ele não é dono da noiva. Ele faz parte da noiva. Quem tem a noiva é o noivo. Nós somos meros instrumentos, meras ferramentas. E após termos feito tudo o que devíamos fazer, a gente tem que bater no peito e dizer: Senhor, eu sou um servo imperfeito. Me perdoe pela minha imperfeição. E não mereço nada, fiz apenas o que devia ser feito. E João Batista faz essa linda declaração ao dizer que quem tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo, o amigo de Cristo, que está presente e ouve isso, muito se regozija por causa da voz do noivo. E ele diz: porque essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Que sentimento maravilhoso. Eu quero terminar aqui dizendo isso para você, meu querido irmão. A maior alegria sua não deve ser contabilizar quantas pessoas você levou a Cristo. Eu confesso para os queridos que por um breve tempo na minha vida com Cristo, eu comecei a fazer essas contagens, né? Contava quantas pessoas eu havia levado para a igreja, havia feito aluno da escola dominical. Isso é tudo bobagem. Não é para isso que Jesus te chamou. A sua alegria deve ser olhar para o noivo que tem a noiva, e seja a noiva quem for. Gente que está ali sentado no banco da igreja igual você, ou gente que não está no banco da igreja, mas que você percebe que ela já encontrou com o noivo, ela já está feliz com o noivo, ela já está em um relacionamento com o noivo. O casamento foi concretizado. E você, como um amigo de Jesus, como alguém que tem essa alegria de ser um convidado para presenciar esse relacionamento que está acontecendo, deve ter esse mesmo sentimento de João Batista, esse mesmo sentimento de que Cristo está se relacionando com essa pessoa, e isso é suficiente. Essa alegria deve se cumprir em você. Esqueça a questão dos números, de disputas. Não fomos chamados para isso, para ver qual igreja é maior, para ver quem leva mais pessoas à igreja. Levar gente à igreja não significa que você vai fazer com que ela conheça Jesus, não. É importante que você convide pessoas para ouvir a palavra, pode ser até através do nosso canal aqui. Mas o sentimento que você tem que ter é o sentimento que havia em João. E é isso que eu quero deixar para você. Não de que você está em disputa. Não que você é essencial nessa caminhada. Não, mas o sentimento de que você é um servo. Porque convém que ele cresça e que nós diminuamos a cada dia. Porque para ele, para ele, e por causa dele são todas as coisas. A ele eternamente a glória. Amém.